Bem, vamos lá. Falando então da doutrina epicurista, certo? Vejam só, nós não podemos confundir com o hedonismo, que já citamos, que é de um outro autor, né? O hedonismo seria o gozo imoderado, os prazeres mundanos, e Epicuro vê totalmente diferente. O que se vê em Epicuro é a busca da ataraxia. A ataraxia, para ele, né, numa expressão grega, é a ausência de qualquer perturbação. Então é a felicidade. Tá? O sábio, para Epicuro, o sábio é uma meta. Guarde bem isso, o sábio é uma meta. O que significa ser sábio? Atingir essa meta. Tá? Quando que você atinge ela? Se é uma meta, você vai passar a vida toda tentando atingir a meta. Tá? Da juventude até a velhice. Se imaginarmos que para o jovem é cedo para pensar em filosofia, em Epicuro nós podemos dizer que para esse jovem ainda é cedo para ser feliz. Se para o idoso é tarde para se estudar a filosofia como sentido de forma de vida e buscar a ataraxia, nós poderíamos dizer que para esse idoso então já passou da hora de ser feliz, coisa que não faz sentido. Então para ele busca-se a todo tempo, estuda-se a todo tempo, né? Isso não guarda muita relação com a nossa realidade. A nossa educação está voltada para a educação do homem de amanhã. Tudo prepara para amanhã. Então, vai para a escola porque tem que ir para uma outra escola, porque tem que ir para o ensino médio, porque tem que entrar na universidade, porque tem uma formação, tem que disputar o mercado de trabalho. Aí ele envelhece trabalhando, porque tem todo o mercado para disputar, para entrar, para tornar-se vitorioso, e de repente ele tem que se aposentar. Né? Se aposentar, não sei se vai ter aposentadoria, estão mudando tanto aí que não sei se vai ter, mas com certeza ele vai morrer. Mas e o ser feliz é quando? Então, em Epicuro é desde o momento que nasce, o tempo todo. Né? Epicuro, quando trata o que fazer para ser feliz, ele aborda alguns temas e nós faremos uma leitura um tanto quanto superficial, mas nós faremos uma leitura desses temas por ele abordados. Né? Ele fala, por exemplo, quanto aos deuses. Logo, nós vamos concluir que Epicuro não era ateu. Né? Esse ateu talvez nos tenha hoje uma conotação um pouco diferenciada, porque nesse universo cristão onde estamos, parece que ateu é aquele que não acredita no Deus dos cristãos, que é o Deus único. Mas ali dentro daquela concepção teológica grega, há um Olimpo, onde há diversos deuses. Epicuro acredita na existência dos deuses, sim. Logo, ele não é ateu. O que ele não acredita é que os deuses estejam preocupados conosco. É outra história. Né? Os deuses são diferentes do que as pessoas pensam. Tá? Então, mesmo naquela época, ele dizia que aquilo que as pessoas falavam acerca de como eram os deuses não eram necessariamente como eram os deuses, porque ele acreditava na existência deles, mas fazia uma leitura diferente, sobretudo da relação entre eles, deuses, e os homens. O cristianismo, vejam só, porque nós estamos nesse lado ocidental da coisa e aqui impera o cristianismo por fonte de uma sequência de fatos históricos que os senhores também conhecem bem, mas o cristianismo é exclusivo. Então você está ou você não faz parte de. Você está no meu grupo ou você não é salvo. Mais ou menos assim. É curioso que se nós analisarmos o próprio Cristo, que deu origem a essa coisa toda, será que ele deu origem mesmo? Não, tenho dúvidas. Mas se analisarmos o Cristo, que era pouco religioso e muito pensador, ao contrário do cristianismo, ele era inclusivo. Se analisarmos as suas falas, a sua conduta, a sua inserção social, ele era altamente inclusivo. Epicuro fala sobre a morte. Para ele, a vida é manifesta a partir das sensações. Vale dizer, eu vejo, eu ouço, eu sinto cheiro, sabor, o tato das coisas. Isso é prova de que estou vivo. Eu me relaciono com o mundo a partir dos meus órgãos dos sentidos. O morto não tem nada disto. Essas coisas que eu consigo perceber a partir dos meus órgãos dos sentidos me perturbam às vezes, me causam prazer noutras e me perturbam algumas vezes.
Mas se eu estiver morto, eu não tenho nenhum destes órgãos dos sentidos funcionando. Bom, eu não vou ter nada que me cause prazer, mas também não vou ter nada que me cause dor ou sofrimento. Logo, por que vou me preocupar com isto, né? Então, em Epicuro, você não deve se preocupar com a morte. Alguns fogem dela, como se ela fosse, segundo ele, o pior de todos os males. Entretanto, nós temos pessoas que esperam nela, porque veem nela o descanso dos males da vida, né? O fato é que, se eu não estou morto, enquanto vivo, a morte para mim não existe, eu não preciso me preocupar com ela. Se, quando a morte minha acontecer, eu não estarei aqui, por que eu vou me preocupar então? Essa é a ideia de Epicuro, tá? Para ele, é importante que saibamos viver, tá? Um tempo, que tempo? Não sei, pode ser longo, pode ser curto. O que importa é que o tempo seja bem vivido, tá? Bem vivido. A qualidade de vida em Epicuro é mais importante do que a quantidade de vida. Então, viver muitos anos, uma vida ruim, doente, tratamento, coisas assim, para ele é morrer, é melhor morrer mais cedo, a partir de uma vida boa, saudável e feliz, tá? Por exemplo, o que é preferível? 200 gramas de picanha ou 1 quilo de farinha? Tem mais farinha, mas a picanha é mais gostosa. Então, é preferível a qualidade e não a quantidade, tá? Mas Epicuro, né, o epicurismo como um todo, é contrário à ideia do suicídio. Naquele momento histórico em que o epicurismo estava sendo divulgado, haviam outras correntes, outras escolas, algumas até guardavam algumas semelhanças com o epicurismo e outras eram totalmente diferentes. Havia uma delas, inclusive, que defendia o suicídio. Olha, existe um todo e você faz parte desse todo. Esse todo é tão grande que você é insuficiente, você é indiferente, você não é nada. Então, o você aqui ou não você aqui é indiferente a esse complexo. Então, por que você não se suicida? Fiz uma leitura muito superficial da coisa, tá? Mas havia isso para dizer que havia escola que defendia, sim, o suicídio como uma boa saída. No epicurismo, ele não é viável, tá? Para Epicuro, o futuro não é totalmente nosso. Eu preciso me preparar. Necessito, tenho que me preparar. Ora, se ele não é totalmente meu, por que eu teria que fazê-lo? Mas, ainda em Epicuro, o futuro não é totalmente não nosso. Será que há futuro? Não sei, tá? Então nós temos que imaginar, é possível que nós o tenhamos, é possível que nós não o tenhamos. Dentro da ideia de possibilidade de que nós vamos tê-lo, nós podemos viver de uma forma tal que nos permita viver bem agora e viver bem quando o futuro chegar. A partir da ideia de que talvez ele não exista para nós, nós não podemos viver agora apenas em função dele, como se deixássemos o ser feliz lá no futuro. Ser feliz quando crescer, quando trabalhar, quando se aposentar, essa é a ideia. Ele fala sobre os desejos. Desses desejos, eu fiz um quadro sinótico aqui, né? Eu sei que há uma tecnologia que me permite pegar o quadro sinótico, botar aqui na tela no meu lugar e eu falar e vocês observaram, mas eu não domino a tecnologia ainda, então eu vou fazer da forma mais rudimentar possível, que é o seguinte: vou botar o quadro aqui para que vocês vejam. Agora vocês estão vendo, eu não sei se vocês estão vendo, então eu vou ter que virar para cá, tem que virar essa câmera, acho que eu não vou conseguir mais, é muita coisa para mim. Mas vamos lá. Aqui, ó. Segundo Epicuro, existem os desejos. Os desejos podem ser naturais ou inúteis, tá? Eles podem ser, nem vamos mais falar sobre os inúteis, mas aqui nos naturais, eles podem ser necessários ou não necessários.
E estes necessários que mais nos importam, eles podem ser fundamentais para a felicidade, fundamentais para o bem-estar corporal e fundamentais para a vida. Dentro dessa perspectiva, nós vamos trabalhar apenas e tão somente com a ideia dos desejos naturais, necessários, fundamentais para a felicidade. Assim, os desejos naturais são aqueles que todos precisam. Os desejos naturais necessários, por exemplo, comer, beber, eles são necessários. E, dentre os necessários, fundamentais para a felicidade. Vamos voltar aqui ao nosso pedestal. Viram que tecnologia? Violento isso, hein? O desejo natural, fundamental, necessário para a felicidade, em Epicuro, é o prazer. Tá? Prazer. Isso é extremamente importante. Tá? A vida merece ser vivida quando ela é recheada de prazer. A vida se torna difícil de ser vivida quando ela é recheada de sofrimento. Mas as duas coisas vão existir. Né? O prazer, o que é prazer? Prazer é o oposto da dor. Estamos falando apenas em Epicuro. Então, para ele, o prazer é o oposto da dor. Sempre. Sim, prazer é o oposto da dor. Isso significa que, se eu quiser ter prazer, terei sempre que me opor àquilo que causa dor? Não. Não. E a dor, então, que provoca prazer? Sim. Por exemplo, nascimento do filho. Para a mulher, o nascimento do filho, aquele momento é um momento de dor. Mas há um prazer que lhe é posterior, que é ter nos braços o filho e acabar de nascer. Esse prazer é muito maior do que a dor que veio primeiro. Então, aquele fim justifica esse meio. Tá? Em Epicuro dizemos que a vida nasce para o prazer e a vida não nasce para a dor. Por exemplo, um bebezinho pequenininho, você faz um carinho, faz um afago nele, ele não sabe nada das relações com o mundo, mas ele se aconchega melhor no berço ou no seu colo e, em algum tempo, alguns deles até esboçam um certo sorriso. Como que eles fazem isto? Né? Porque ele sentiu prazer no carinho recebido. Né? Quando o bebê nasce, dá um tapinha no bumbum dele para fazê-lo respirar com força ali, tem um sentido positivo desse tapinha aí, mas ele não sabe, ele não tem conhecimento científico suficiente para isso. Então, para ele, aquilo é sofrimento e ele chora. Ora, o sentir-se aconchegado ao colo e o chorar são reações opostas a impressões que ele sente a partir dos seus órgãos dos sentidos. E as manifestações dele, o sentir-se aconchegado ou chorar, é a resposta que a vida dá em relação aos estímulos que recebe. Então, para a vida, o bom é o prazer que gera a felicidade. O ruim é a dor que gera o sofrimento. Todo prazer é um bem, mas nem sempre ele será escolhido. E toda dor é um mal, mas nem sempre será evitada. A ideia da dor, que é um mal que nem sempre será evitado, calha bem do nascimento que eu falei há pouco. E todo prazer é um bem, mas ele nem sempre será escolhido, como por exemplo, me lembro numa aula, alguns anos atrás, lá no ginásio da Coral, que eu falei, para mim, o que basta para me fazer feliz é uma lata de leite condensado. Eu me lembro bem disso, porque depois o Paulo Ricardo fez uma piadinha com essa mesma história que eu tinha falado lá numa aula seguinte, ele fez a piada dele. Então, leite condensado, maravilha. Leite condensado, não sei se vocês sabem, não é invenção da Nestlé e outras coisas aí não. Foi Deus que fez. Então, leite condensado é uma delícia. Vou tomar 1 litro de leite condensado. Não, não. Então, prazer que deve ser evitado por conta de suas consequências. Mas esse evitar o prazer ou não, evitar a dor ou não, pressupõe uma ponderação da razoabilidade. De que forma? Avaliar o prazer e a dor pelo critério do benefício e do dano. Até que ponto isso que é prazeroso me faz bem, ou seja, vai gerar a felicidade,
ou até que ponto não é e não vai gerar felicidade, mas o contrário disto, tá? Então é um prazer cerceado pela temperança e pela prudência. Há um subtítulo no texto dele que vocês leram que fala temperança e prudência. Então eu trouxe para cá esse conceito porque quando passarmos por lá eu não vou falar de temperança e prudência novamente, tá? Mas a ideia é uma temperança e uma prudência com relação à análise daquilo que me causa prazer, para saber se esse prazer realmente não tem consequências nefastas, ou seja, se esse prazer me traz felicidade, né? Daí a ideia de que não existe regra, receita, cada qual tem que descobrir aquilo que lhe causa prazer e a consequência disto, para construir uma vida feliz. Ele ainda fala sobre a simplicidade. A ideia é, não se satisfaça com pouco. Não é para ser um acomodado. Isso é o que a vida me deu, isso é o que o mundo me permitiu, eu estou feliz com isso. Não, isso aí não é isso que nós vemos em Epicuro, não. Não se satisfaça com pouco. Porém, contente-se com pouco, se você não tem muito. Tá? Porque o desejo pelo muito, quando você só tem um pouco, é razão de sofrimento e infelicidade. Então, você não se satisfaz com pouco na medida que você sabe que é capaz de produzir mais e de ir além. Mas você precisa se contentar com o pouco quando esse pouco é o que você possui, porque você vai desejar aquilo que tem e você pode ser feliz dessa forma, tá? E desejar aquilo que não tem e que não consegue ter é sofrimento, com certeza, tá? Com relação aos alimentos, por exemplo, um alimento simples supre o desejo necessário. Lembra, estamos falando de desejo necessário. Então, o desejo necessário é suprido com um alimento simples. A fome você mata com pão, com água. Pão e água é muito mais fácil de ser conseguido. Logo, muito mais fácil de ser feliz. Não precisa de iguarias requintadas. Claro que como você não se acomodou com um pouco, você tem acesso às iguarias, às comidas mais caras e de melhor que melhor prazer causam, tá? Não precisam ser evitadas, obviamente, mas é bom nos acostumarmos com aquilo que é mais simples e mais acessível. O que vier é lucro, o que vier depois disso é lucro. O que nós não podemos fazer é aquilo que vem depois disso ser o nosso querer, o nosso objetivo, que nós tornaremos difícil a nossa própria existência, tá? Então é melhor habituar-nos ao simples, viver o possível, tá? Viver o possível. Por exemplo, se você tem um Chevette, lembra que é Chevette, esse carro? Lembra então? Se você tem um Chevette, você pode ser feliz tendo um Chevette. Se você necessita do Chevette para ser feliz, é muito fácil você ser feliz, porque é muito fácil você ter um Chevette. Se você puder ter uma Ferrari, melhor ainda. Claro, você continua feliz andando de Ferrari. Legal. Agora, se a sua felicidade necessariamente for ter a Ferrari, a probabilidade de você ser feliz é menor, porque a probabilidade de você comprar uma também é menor, tá? Então, se eu estiver acostumado ao que é mais simples, serei feliz no simples e naquilo que vai além. Se eu estiver acostumado em ser feliz somente naquilo que vai além, porque fiz aquilo que vai além o objeto do meu desejo, é mais provável que eu seja infeliz, porque é mais provável que eu esteja aquém do que eu pensei, tá? Ele fala sobre o sábio. O juízo reverente acerca dos deuses, características do sábio. Então, para ele, o sábio tem que ter um juízo reverente acerca dos deuses, ou seja, eles existem, tá? Eles existem. Claro que nós estamos dentro de um contexto helenístico grego que se difunde para o mundo, então nós temos que fazer leituras aqui atualizadas ao nosso século XXI de um sul-americano, tá? Mas a ideia é, em Epicuro, que o sábio tem uma certa reverência e um crédito à existência dos deuses. Ele deve ser também indiferente à própria morte. Falamos um pouco disso minutos atrás, tá? Isso é diferente de luto. O luto é um outro tópico, uma outra abordagem que nós também não vamos falar aqui. Indiferente à própria morte. E o sábio deve perceber que a natureza tem o seu curso. Então, as plantas nascem, crescem, as plantas produzem, as plantas envelhecem, as plantas morrem, mas a natureza não é feita apenas das plantas, tá? Então, esse conceito, essa visão
holística da coisa é necessária, da natureza das coisas é necessária em Epicuro, tá? E o que acabamos de falar também, logo há segundos atrás aqui, o bem está nas coisas simples. O sábio tem que ter em mente que o bem está nas coisas simples. E um fator interessante também que nós encontramos em Epicuro é que, para pensar, a dor, ela pode ser aguda e ela pode ser crônica. Uma dor aguda é aquela coisa terrível. Pense aí numa dor que seja aguda. Agora pense numa dor que seja crônica. Faz anos está sentindo aquilo, né? Então, isso é ruim demais. Em Epicuro, como é que ele analisa isso? Veja só, a dor aguda traz sofrimento breve. Então não se preocupe com a dor aguda, aquela que a gente não consegue suportar. Não se preocupa não, porque o sofrimento dela é breve, é rápido. Por exemplo, o infarto. O infarto, um elefante pisando no seu peito, é uma dor terrível, mas Epicuro nos diz, fica tranquilo porque ela é breve. Vale dizer, ou você é curado, fica bom logo, ou você morre. Então você não tem que esquentar a cabeça com isso, tá? Mas a dor crônica, aquela que perpassa ao longo do tempo, então, ela traz um sofrimento longo. Ele falou isso também, e nós sabemos, tá? Mas tem uma coisa importante que ele nos chama a atenção. Ela é suportável. Então, a dor crônica, por exemplo, a enxaqueca. Nossa, tem pessoas que sofrem com enxaqueca durante muito tempo. Sim, tudo bem, mas ela é suportável. Então, relaxa, tá? O sábio, em Epicuro, deve negar o destino. Destino no sentido de como, o porquê, qual a razão das coisas acontecerem. Por que tais coisas acontecem na nossa vida, né? E ele separa esses acontecimentos em 3 momentos. No primeiro, olha, as coisas acontecem por acaso. No segundo, elas acontecem por necessidade. E no terceiro, por nossa vontade. Então, quando as coisas acontecem por acaso, isso é instável. Como assim? Em direito nós chamamos de um caso fortuito. Tá? Um caso fortuito. Tá tudo bem, de repente aconteceu. Tá, nós estamos aqui, explodiu alguma coisa. Ninguém sabia que explodia. Caiu um raio aqui, nem está chovendo, tem tempestade. Como? De onde saiu esse raio? Caso fortuito. Isso não era esperado. Então essas coisas acontecem. Nós não temos o controle não. Tá? Algumas coisas acontecem por necessidade. Desdobramento de fatos, elas têm que acontecer e você não pode parar essas coisas que acontecem por necessidade. Em direito também nós chamamos isso aqui de força maior. Você sabe que vai acontecer, mas você não pode fazer nada, você não pode frear, não pode segurar isso. Por exemplo, você está na praia, você olha para aquele mar lindo, azul. Eu nunca soube direito se é azul ou verde, mas está lá, é aquilo, está lá. Então vem o tsunami de lá para cá. É um acontecimento por necessidade dos fatos que desenrolam. E você sabe que vai acontecer, você não pode fazer nada. Tá? Mas 1/3 disso, né? Dividindo, ele falou em 3, então 1/3 está, as coisas acontecem por nossa vontade. E a nossa vontade é livre. Bem, se ela é livre, nós podemos interferir. Claro que cá entre nós, essa liberdade tem a ver com o nosso conhecimento, a nossa consciência, né, no nosso senso crítico. Então, pelo menos nesse 1/3 aqui, nós temos que ser bastante ativos. Tá? E ele encerra a carta Meneceu falando de meditação. Eu não vou falar nada da meditação aqui, só vou repetir uma frase que eu já disse lá no começo, que eu não sei mais se é desse primeiro ou do anterior que eu falei que seria o último, né? Não valeu, não cumpri, que era o último, porque tive que dividir em 2, mas eu cumpri que seria curto, porque ele foi em 18 minutos, 16, uma coisa assim, esse aqui já está a mais, meu Deus do céu. Mas o sábio é uma meta. Então, ser sábio é ter a ideia de ser sábio como meta e atuar diuturnamente com essa consciência crítica de que a vida vale a pena quando vivida com prazer. E aí nós vamos procurar prazer nas coisas que fizemos, nas coisas simples. No trabalho, eu acho que deve ser extremamente complicado alguém falar numa segunda-feira pela manhã, que droga, tem que ir para o trabalho de novo. Por quê?
Então, deveria trocar de trabalho. O trabalho tem que ser uma coisa prazerosa. Nós passamos tanto tempo lá, tem que ser gostoso, tem que valer a pena. Traga o trabalho para cá, faça diferente, não sei. Cada qual tem que encontrar o seu caminho. Também a ideia de happy hour. Já pensaram que coisa mais chata? Você passa o dia inteiro trabalhando, das 8 da manhã às 18 da tarde, e depois você vai para uma happy hour com os amigos, tomar uma cerveja durante 1 hora, bater papo, falar de futebol. Pô, mas se a felicidade é só isso daqui, e aquele dia inteiro no trabalho? Deveria ser happy hour o dia inteiro. Então nós temos que botar prazer naquelas coisas que nós fazemos. Beleza? Tá bom. Aqui nós já encerramos o Epicuro, que tínhamos que falar sobre ele. Tá? Nós vamos conversar no próximo domingo, nas Fenixíadas, e vocês vão fazer o seguinte: vão fazer um trabalho. Não vão fazer o trabalho para domingo, não, claro. Talvez domingo não tenham assistido esses 2 vídeos ainda. Então, o trabalho vai ser lá para dezembro, mais ou menos. Tá? O trabalho é dividido em 2 momentos. Como nós aqui conversamos de uma forma geral no primeiro vídeo e uma forma específica em Epicuro nesses 2 vídeos menores, que isso aqui já não está tão menor assim, nós vamos ter um trabalho que vocês vão realizar até dezembro e vamos conversar sobre domingo que vem, tá? O trabalho é o seguinte: quando nós falamos dos pensadores agora chineses, nós falamos Lao Tse, Confúcio, e não falamos de mais ninguém, via de regra. Entretanto, existem muitos outros, tá? Então, nós vamos fazer um trabalho sobre 4 pensadores: o Lao Tse, o Confúcio, um que vocês escolherão e mais um que vocês escolherão também, certo? Vejam só, eu acho que é mais fácil falar sobre Lao Tse e Confúcio. São mais conhecidos, tem mais coisas deles publicadas por aí, eu acho que é mais fácil. Considerando que eu acho que é mais fácil, eu acho que quem deveria falar sobre eles é primeiro o Maurício, depois o Timóteo. Em terceiro e quarto vão falar sobre os outros pensadores cujos nomes não estou citando aqui, porque é uma gama grande e vocês vão escolher com liberdade. Por que o Maurício escolhe primeiro, depois o Timóteo? É porque naquele nosso acordo anterior, o Maurício foi o primeiro que respondeu. Eu falei, 1 semana vocês façam isso, ele fez certinho. Depois que furou a semana, o Timóteo fez depois. Então ele é o segundo, ele vai escolher segundo aqui. Aí depois que na outra semana, o Daniel Bueno fez, pagou os pecados. Então ele é o terceiro. E o Daniel Vinícius, que nós chamamos de Daniel PKF, até agora o Piá não falou nem que não fez nada, eu não sei nem se ele leu. Tá vivo, Piá? Então, veja só, vão me responder depois, agora por escrito, assim. Maurício vai falar primeiro: Carlos, legal, quero falar sobre, por exemplo, Lao Tse. Timóteo fala, legal, fica um Confúcio. Daniel escolhe. Depois que Daniel se manifestar, o Daniel PKF fala sobre o que ele vai fazer. Entenderam isso? Muito bem. Já que vocês entenderam, lembre-se que eu falei que o trabalho tinha 2 momentos. Esse é só o primeiro. O segundo momento é o seguinte: vocês estão em 4, então vão formar 2 equipes, cada qual com 2 pessoas. Qual o critério? Graduação? Não, panelinha mesmo, panelinha, tá? Quem se vê mais, está mais próximo, ou se não se ver mais, não estiver mais próximo, se vira, tem que ser 2 e 2. E vocês vão fazer um trabalho, um sobre o taoísmo e o outro sobre confucionismo, tá? Como que vocês vão apresentar esse trabalho? Não sei, vão ficar livres com relação a isto. Eu acho que seria legal se fizessem uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, ou então se fizessem um vídeo, tá? Porque é que eu tenho lido tanta coisa ultimamente que está sendo meio assim, tem mais coisa para ler, vai ficar meio complicado, né? Preguiça, né? Preguiça, isso aí, entendeu? Beleza. Então, se fizerem um PowerPoint, eu vou apertando o dedo assim, ó, tudo bem que vai ter que ler também lá, né? Mas assim, é mais, tem um atrativo, aquela coisa do PowerPoint, brilhando, luzinha, som, aquele negócio fresco lá que ajuda. Se fizerem um vídeo, aí vão fazer com qualidade melhor que a minha, que eu sei que vocês são mais profissionais nisso, então vai ficar mais legal ainda, tá bom? Isso para dezembro, beleza?
É isso. Até mais, boa tarde, fiquem com Deus, juízo, se cuidem.